Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês algumas indicações de livros para quem quer começar a estudar de forma mais profunda a literatura brasileira junto com a história do nosso país. Para quem não me conhece, eu sou a Agnes, eu sou professora de literatura e nesse canal você vai ter indicações aí de vídeos sobre literatura comparada, análises literárias, então se você gosta desse conteúdo, já me segue aqui. Como eu preparei esse vídeo? Eu separei esse vídeo trazendo algumas indicações de livros que a gente pode estar estudando, começando a estudar tanto a história do Brasil quanto a história da literatura. Livro clássico, que é esse livro aqui do Alfredo Bozzi, chamado História Concisa da Literatura Brasileira. E o que ele vai trazer nesse livro? Ele vai trazer aí um apanhado sobre cada período literário, e dentro desse período ele vai estar trazendo exemplos de escritores da época, e ele vai estar tratando também da questão da literatura, da literariedade. Esse é um livro bem tradicional aí do curso de letras, né? E, por exemplo, aqui, vou estar trazendo como exemplo aqui, a gente tem desse livro A Condição Colonial, Ecos do Barroco, Arcade e Ilustração, Romantismo, Realismo, Modernismo, Pré-modernismo, Simbolismo, Tendências Contemporâneas. Então esse livro ele traz um apanhado bem geral mesmo. Eu gosto bastante porque no final ele vai trazer um índice remissivo. E nesse índice tem todos os autores que ele cita. Então, por exemplo, se você quiser ver determinado autor, você pode ir nesse índice remissivo. Já para estar estudando a questão dos romances estruturais brasileiros, eu tenho um outro livro aqui também, que é do Afonso Romano de Santana. Esse livro é chamado Análise Estrutural de Romances Brasileiros. Esse livro aqui, que ele vai estar fazendo? Ele vai trazer alguns romances, que na visão dele seriam os principais que formam o Brasil, né, a literatura brasileira, e ele vai estar trazendo as análises desses romances numa visão mais estrutural mesmo, de análise de forma e conteúdo. Então, por exemplo, aqui, ele começa falando um pouco sobre a narrativa, o que é narrativa, estrutura simples, narrativa de estrutura complexa. Ele fala de elementos para uma teoria do romance no Brasil, o que característica e as principais características do romance brasileiro. Depois ele vai trazer os principais romances aqui, que é o Guarani, a Moreninha, o Curtiço, Esaú e Jacó, Vidas Secas, Laços de Família e Legião Estrangeira. E dentro de cada análise que ele vai fazer desses romances, ele vai trazer também outros teóricos que dialogam ou que já falaram sobre esse livro em algum determinado momento. Por exemplo, aqui no livro do Curtiço, além de ele estar trazendo as análises sobre desenvolvimento, sistemas de transformação, ele vai trazer também uma crítica do Antônio Cândido à análise. Então, além dele estar trazendo a visão dele sobre esse livro, sobre a configuração, a estrutura, ele vai estar trazendo também outros teóricos. Então, esse é um livro interessante também. E aí, em concomitante na leitura desses dois livros aqui, então, por exemplo, você pode começar lendo aqui em ordem cronológica e depois, para estar complementando os estudos, você pode estar lendo esse aqui também, em concomitante com a História do Brasil, que é esse livrão aqui da Lilian e da Heloísa Starling, que é Brasil, uma biografia. Esse livro, ele vai estar trazendo um panorama do Brasil, e o que eu gosto desse livro é que as autoras, elas souberam costurar muito bem as questões dos fatos, né, do contexto histórico do Brasil, junto com a literatura e com as artes. Então, para a gente ver aqui, logo no começo, ela já vai começar o texto trazendo um trecho do Lima Barreto, de um texto do Lima Barreto. E depois aqui, quando ela vai contar a história do Brasil, ela segue uma linha cronológica, mas é interessante que ela vai dialogando com outras épocas também, então ela vai trazendo outros textos. É um livro bem completo, ele tem assim uma bibliografia muito extensa, e o que eu gosto desse livro são que tem diversas imagens, e ele vai trazendo, e esse livro ele traz uma outra perspectiva do Brasil, para a gente olhar a questão indígena, a questão dos escravizados. Então é uma leitura que sai daquela leitura de escola, sabe, que a gente aprendeu nos livros didáticos. Ele vai trazer uma outra visão, uma visão mais embasada na teoria, históricos, além de estar trazendo também contextualização com a arte. Então ela vai trazer figuras, mapas. Então é um livro muito bem contextualizado, e na parte final dele tem um índice remissivo também muito bom, que aqui, além dela citar os autores que
os escritores, enfim, os nomes, ela vai estar citando também, os contextos históricos. Então a gente vê assim que é um índice, ele é muito completo, porque aqui as duas autoras, elas vão estar abarcando tanto a história mesmo, o contexto histórico, como a história da arte também do Brasil, a história da literatura. Ela vai estar fazendo como se fosse, elas vão estar fazendo como se fosse uma conexão entre arte, entre história e arte. E ainda para terminar essa lista de indicações que eu estou passando para vocês, tem o livro do Antônio Cândido também, que é o Formação da Literatura Brasileira. É um livro também bem completo, são quase 900 páginas. E nesse livro, o Antônio Cândido ele também vai estar trazendo a visão da literatura brasileira, trazendo mais informações, mais contextos. Ele vai trazer também a visão dele como sociólogo. Então também é um livro muito interessante de você estar lendo em concomitante para estar aprendendo essa história do nosso Brasil a partir da história propriamente dita e também a partir da literatura e das artes no geral, porque essas áreas elas conversam entre si. Porque no momento que estão ali acontecendo os fatos, as revoluções, tudo que está acontecendo no Brasil, o desenvolvimento, a gente vê que a arte também caminha junto, tanto a arte como a literatura. E se a gente estuda, se a gente quer conhecer mais profundamente a história do nosso país, a gente pode estar começando por esses livros. Então foi isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. E eu gostaria de perguntar se vocês gostariam que eu fizesse um projeto de leitura aqui, relacionando esses livros também para a gente estar entendendo um pouco da história do Brasil.